Oi, oi, boa noite! No Vista de hoje, comigo aqui, professor Giovanni. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Nosso psicólogo aqui, gente. Muito bom conversar Prof, sobre. hoje o assunto é de extrema relevância. Tem uma repercussão que, do meu ponto de vista, atinge todas as camadas da sociedade, que é a saúde mental. A gente vem falando abertamente sobre esse tema há algum tempo, mas tem muito tabu ainda, né? Tem Envolto muito disso. tabu, muito desconhecimento em cima, né? E como você disse, é um tema cada vez mais falado, né? A Organização Mundial da Saúde vai dizer que é um dos grandes temas do século XXI, né? Porque as pessoas estão adoecendo mentalmente, né? As pessoas estão, enquanto no século XX o grande drama da saúde eram as doenças infecto-contagiosas, doenças de outras naturezas, desse século são problemas psicológicos, problemas emocionais, né? Que é a saúde mental. Então é um tema do século XXI e que nos preocupa bastante, né? E por isso estou feliz de falar aqui, porque cada vez mais que a gente falar sobre o assunto, esclarece, né? E é um assunto que precisa ser falado e vencer preconceitos, vencer tabu, nada melhor do que falar sobre e trazer conhecimento mesmo, científico, conhecimento técnico, sério, porque realmente é uma necessidade desse século. Eu concordo com tudo que o professor Giovanni falou. Até o pessoal de casa que está nos assistindo, se quiser comentar também nas nossas redes, é bem importante falar sobre isso de forma aberta, assim, sem nenhum preconceito, sem essa de que depressão é falta do que fazer, tá com depressão é porque não tem um lote para carpir, não é nada disso. Exatamente. Né? A gente tem a questão da ansiedade também, os jovens, né? A gente dentro de sala de aula observa os jovens cada vez mais ansiosos, menos pacientes. Então a gente tem que olhar para isso, né, professor, e tentar amenizar esse impacto. Mas para o pessoal de casa começar a entender esse movimento da saúde mental, o que a gente entende hoje como problema de saúde mental? São problemas, são situações em que um dos desafios é porque são problemas, doenças, transtornos que não tem um vírus que causa, não é uma bactéria, não é geralmente uma disfunção orgânica cerebral, é invisível, né? Então você olha para a pessoa, ela está sorrindo, ela está ali trabalhando, está estudando, mas como é que ela está por dentro, né? Você não vê. Então, a pessoa, como você disse, ela precisa falar que não está bem, ela precisa procurar ajuda profissional quando necessário, né? E tem a ver com situações, transtornos, doenças mentais que, sobretudo, vão interferir no comportamento dela, né? Vai interferir no dia a dia, vai interferir nas relações sociais dela. Então, esses são os sintomas, vamos dizer. Aquelas doenças, entre aspas, do corpo, tipo uma gripe, os sintomas são visíveis, né? Você tá lá com coriza, você fica às vezes com olheira, fica inchado, febre, tem um termômetro para medir a febre. E na saúde mental, nós não temos exatamente um termômetro para medir o tamanho do teu sofrimento, o tamanho da tua tristeza, o tamanho da tua ansiedade, né? Às vezes, quando não tratado, quando não discutido a tempo, vem para o corpo, né? Vem para o corpo, como insônia, como gastrite, vem como até problemas cardíacos estão sendo associados a problemas de saúde mental. Então é muito importante que a pessoa procure mesmo um profissional, né? Desabafe com amigo, desabafe com familiar e busque ajuda, porque ela é silenciosa, é invisível, né? E muitas vezes a gente só vai procurar ajuda quando não suporta mais.
E eu confesso que foi o meu caso, né? Eu já tive depressão, transtorno depressivo mesmo, e parte tem a ver com essa cultura do não falar, essa cultura de que é frescura, onde já se viu você com emprego, você com família, você com amigos e está em depressão, né? Como você disse, falta um lote para carpir, falta Deus no coração, falta mil coisas que as pessoas falam, e não. Você pode ter, como você disse lá no início, pega rico, pega pobre, pega quem mora aqui, quem mora no Japão, quem mora no interior, na cidade, homem, mulher, criança, né? Crianças Os estão aparecendo, adolescentes, né? adolescentes. Então é algo que, em primeiro lugar, nós temos que ficar atentos, vigilantes, consigo mesmo, né? Então, por exemplo, a insônia, de vez em quando, é natural. Ok. Ok, né? Sentir umas tristezas, de vez em quando, natural. Normal, né, gente? Normal. A vida não é um morango, né? Exatamente. A vida não é linear, Isso. esse sobe e desce. Isso. Né? Qual que é o problema? Quando começa a ficar demais. Sabe? A insônia está recorrente demais. Você está se estressando demais, sabe? Por pouca Coisa, né? A tristeza está há muito tempo ali em você. Aí a gente liga um alerta e busca ajuda, né? Então, o preconceito, os tabus dificultam isso, né? No meu caso, ainda pesa uma coisa cultural, que é o fato de eu ser homem. É. Tem uma cultura aí horrível que diz que homem não pode chorar. Homem não chora. Buscar ajuda é fraqueza, né? Um amigo meu uma vez comentou, conhecido, né, amigo? Olha, eu vou no psicólogo, mas eu não falo para muita gente porque tenho vergonha, vão achar que eu sou louco, vão achar que eu sou, né? E não. Então esse é um tabu, é um preconceito, é um desconhecimento que aos poucos está sendo quebrado. Uma ignorância, né? Uma ignorância. Gente, fica aqui, porque esse foi só o primeiro bloco, a gente vai aprofundar mais esse assunto e eu tenho certeza que vale muito a pena você continuar com a gente. Já voltamos. Até já! Voltamos aqui e, prof, para não perder tempo aqui, e vou me colocar como exemplo também, que eu tive uma situação lá em 2023, o primeiro passo para a gente entender se a nossa saúde mental tá legal ou não, para a gente melhorar isso, seria o fato de reconhecer que eu preciso ajuda? Reconhecer que eu tô depressivo, que eu tô ansioso, que eu tô muito estressado, que tá além do comum. Eu posso entender dessa forma? O pessoal de casa pode entender isso? Dá. Essa é uma das principais coisas. Você olhar para si mesmo e ver o que está acontecendo contigo. O que está diferente, que padrões novos você está tendo, né? Porque, como nós falávamos no outro bloco, a pessoa, às vezes, a gente engana. A gente finge que está bem para os outros, né? Sim. Para os outros finge. Então, olha as redes sociais, só alegria, né? Conversa com a pessoa, você não percebe que ela está bem. Ela está sempre fazendo tudo, a agenda está cheia. Isso. Eu tenho um ensaio fotográfico que eu fiz em 2023, no auge da minha dor interna. Mas se eu mostrar esse ensaio fotográfico, todo mundo vai falar, como você estava bonita? Como assim você estava doente? Eu estava com a cabeça cheia de feridinhas. E eu achava que era a alergia do shampoo. Claro, o shampoo, né? Que eu usei a vida inteira. Mas eu não queria mostrar para ninguém a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. Isso. E assim, então a gente se perceber, né? Tá mais ou menos vigilante, como é que eu tô, como é que eu não tô. E aí entra um negócio que é um pouquinho complexo, que é um desafio nesse processo, que é o quê? Às vezes eu não percebo. Eu estou adoecendo, sabe? Estou, por exemplo, já aconteceu comigo, me sobrecarregando no trabalho, sabe aquela coisa de não saber dizer não? Quando vê, se enche de trabalho e você já está num nível de estresse que está difícil, mas você não percebe, né? E aí é importante nós ouvirmos o que nossos amigos e familiares dizem pra gente. Percebem, né? Porque às vezes eles falam assim, olha, fulano, você tá bem?
eu vi que olheira é essa, eu vi que você está mais irritado, eu vi que você está mais impaciente. E muitas vezes a gente faz o quê? Não, é coisa da tua cabeça. Ih, isso aí está se metendo na minha vida. Às vezes, quem está perto da gente percebe antes de nós. E aí eles dão dicas que nós temos que ouvir, sabe? Sim. Então a pessoa fala assim, pergunta se está bem, se está acontecendo alguma coisa, antes da gente se defender, que a gente pense, será que realmente não estou diferente? Uma autoavaliação, Uma né? autoavaliação. E aí, se preciso, procurar um profissional. Um médico, seja do particular, seja na unidade básica, um psicólogo, um terapeuta, né? Porque desabafar com amigos, com família, é bom. É Mas saudável. tem a questão do julgamento, Tem né? a questão do julgamento, mas nada como procurar um profissional, que ele tem uma técnica para te ouvir, ele vai ter um tratamento específico, né? Então, junto com esse desabafo, esse apoio, que a gente fala, a rede de apoio que nós temos, né? Família, amigos, conhecido no trabalho, às vezes não é suficiente, né? Então, Sim. que a gente não pense duas vezes, vai buscar um profissional, vai procurar ajuda, porque o ser humano, nós somos um ser que se acostuma muito fácil. Então, se você está num nível de estresse grande, é fácil se acostumar com isso e achar que é normal. Não, não é normal você viver constantemente num nível grande de estresse. Estresse, de vez em quando, vem. Porque a vida é dinâmica. Tô Problemas, estressado, exato. é dezembro, tá tudo bem, né? Isso. Vou fazer uma prova, tô nervoso, tô estressado, Sim, né? tô com um caso complexo. Isso. O problema, como nós falávamos, é quando é recorrente, né? E então a gente se acostuma muito fácil, mesmo em situações ruins e difíceis, né? E aí vai, né, você de se perceber, se avaliar, ouvir quem está próximo também, que às vezes quem está longe nos enxerga melhor, né, do que a gente mesmo, e buscar ajuda. Principalmente os homens, entende? Principalmente os homens. É para todos esse recado, né? Mas nós temos uma cultura de que homem não pode mostrar fragilidade, não pode mostrar fraqueza, pedir ajuda. E não, todo ser humano precisa. E que bom que hoje nós temos tratamento. Que bom, porque há algumas décadas atrás, até séculos atrás, assim, os tratamentos eram horríveis, eram brutais para quem tinha um transtorno mental, né? Às vezes se acorrentava a pessoa, sabe, eletrochoque e tratamentos agressivos, pesados, né? Então hoje evoluiu um pouco, né, a ciência, então que bom que nós temos tratamento, que bom que nós temos espaço na mídia para falar sobre isso abertamente, né? Então, psicólogo, psiquiatra, profissionais de saúde não é só para louco, entende? Que as pessoas falam, né? Não, eu não sou louco, eu não sou louco. Mas a questão não é loucura ou não, a questão é o sofrimento, né? Psicólogo não atende louco, psiquiatra não atende louco, médico não atende louco. Nós atendemos pessoas em sofrimento, né? Não interessa o diagnóstico, não interessa se tem diagnóstico, porque isso é um fenômeno interessante. Hoje nós temos muita gente que não tem um diagnóstico de transtorno mental, um diagnóstico claro, mas sofre, entende? A pessoa não tem um transtorno depressivo, ela não tem um transtorno bipolar ou um transtorno de ansiedade. Você vai no médico, ele não vai conseguir te encaixar muitas vezes num diagnóstico, mas você sofre, e é isso que interessa para os profissionais de saúde, né? Minimizar esse sofrimento, essa angústia. Isso, independente do diagnóstico. O diagnóstico é um rótulo necessário, muitas vezes, para direcionar o tratamento, mas não, profissionais de saúde trabalham com pessoas em sofrimento. E todos nós podemos, em algum momento na vida, desenvolver sofrimentos que nós não damos conta. Aí que precisa buscar ajuda. Perfeito, perfeito. Não tenho mais palavras. Na verdade, professor, no próximo bloco eu vou trazer uma perguntinha aqui que me veio à cabeça, porque eu tenho uma percepção do motivo pelo qual a gente entra mais em sofrimento hoje em dia. Só para ir pensando. Você aí de casa, fica comigo, fica com o professor Giovanni, que a gente tem muito para esclarecer, e vamos falar também como sair desse sofrimento, né? Porque para entrar me parece muito fácil. Agora o caminho para sair, aí difícil. É uma escadinha mais longa, né? É uma escadinha mais longa. Até já!
A pergunta que está aqui na minha cabeça e também servindo de exemplo, já fiz algumas confissões para o professor Giovanni aqui no nosso pequeno intervalo, né? Quase que uma consulta, depois eu faço o Pix. Professor, será que esse aumento de transtornos mentais, esse aumento do sofrimento, de ansiedade e depressão, tem relação com isso aqui? Rede social, excesso de informação, e aí o que me chama mais atenção, comparação. Tem um pouco a ver, sim. Celular, hoje praticamente cada um tem um celular. Pelo menos um, Pelo né? menos um celular você tem. Essa velocidade na comunicação faz com que a gente esteja mais imediatista, até mais ansioso, né? Sim. Porque eu mando mensagem para alguém, eu quero que ela responda na hora, né? Eu fico esperando a mensagem, né? Eu quero saber alguma coisa na internet, eu procuro na hora, assim. Então, a tecnologia, por um lado, é uma bênção de facilitar a vida, facilitar a comunicação. Por outro, criou-se essa necessidade, essa neura, né, de estar com o celular o tempo todo. Tanto é que tem uma pesquisa que a maioria de nós não fica 2 metros longe do celular, sabe? Vai pro banheiro, leva o celular. Vai fazer não sei o quê, leva o celular. Vai almoçar, fica com o celular do lado, né? Então, sim, verdade. esse excesso tem a ver, esse excesso prejudica, claro, o nosso funcionamento, né? E você comentou sobre a comparação, né? E aí indo direto para as redes sociais, né? As redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e outras. Então, o que a gente posta nessas redes? A maioria de nós. Apenas uma parcela da vida, bem pequenininha, e geralmente só o lado bom, né? E muitas vezes cheio de filtro, né? É um lado maquiado, não só o filtro, eu digo, de rosto, sabe? Um filtro assim, embelezando mais ainda o momento do que ele é na realidade, ou do que ele foi na realidade, né? Então eu vejo um pôr do sol e bato foto, só que o pôr do sol tá lindo, mas se eu botar um filtrozinho aqui nesse pôr do sol, as cores vão realçar e quem vai ver do outro lado vai imaginar, meu Deus, Giovanni está vendo um pôr do sol maravilhoso. Não é tão maravilhoso quanto o filtro colocou, né? Então essa coisa de se comparar, né? Eu olho o outro feliz postando café, né, com os amigos, eu vejo ele postando com o cachorro, eu vejo ele postando coisas legais, eu penso, nossa, como a vida do outro é legal e a minha não é. Eu queria que a minha vida fosse tão legal quanto as postagens do outro. Acontece que a vida do outro muitas vezes não é legal, mas as postagens são legais. Né? As postagens são legais. O recorte daquela foto. Isso. E talvez para a pessoa que postou, isso acho que a gente teria que ter muito mais transparência e sinceridade, né? Você não vai fazer uma foto do que deu errado. Uhum. Você não vai fazer uma foto o dia que o teu cabelo tá ruim, que a tua feição tá feia. Você não vai fazer isso. Você vai fazer a foto quando você tá tomando um café gourmetizado, né? Xícara bonita, um doce bonito. Você não vai fazer a foto de você saindo de casa tomando um café preto num copo simplesinho, numa xicrinha, comendo pão, derramando pão e... Isso. Não. Exatamente. Você escolhe o lugar que você vai se a foto for da boa, né? Isso. E assim, agora pensando, não que isso tenha problema. Não tem problema você colocar foto com filtro. Eu faço isso. Não tá tem tudo bem. problema. O problema é quando eu interpreto que a vida da pessoa é aquilo. É aquelas redes sociais e pior, comparo com a minha. Então não, cada um tem sua vida, né? Então assim, posta à vontade, faz o que quer, né? Bota os filtros que quiser, né? Eu também tento botar só o lado mais bonito, o lado que eu gosto, o lado, né? Aquela... Tira 4 fotos tuas, eu vou escolher a melhorzinha que eu apareci, né? Óbvio. A melhorzinha, e tá tudo bem. O problema é quando a gente se compara com outros, né? Eu já sofri muito com a comparação que eu dividi aqui com o professor Giovanni, que na época que eu tive meu nenenzinho, eu me programei financeiramente para ficar em casa
E só que eu não me preparei psicologicamente. Então, quando eu estava ali no pós-parto, onde a minha rotina era cuidar do meu filho, amamentar, trocar fralda, ficar mais em casa, quando eu entrava no Instagram e via todo mundo se arrumando para ir trabalhar, produtivo. Hoje eu corri 5 quilômetros, eu fiz 20 reuniões, eu fechei tantos negócios e eu ali troquei 7 fraldas, ainda estou de pijama. Isso me arrebentava. Então foi a época que eu menos entrei no Instagram, porque e eu aqui não posso me colocar numa situação de plena ignorância, de leiga, porque eu sei, né, desses movimentos sociais, eu sei do marketing que isso aqui carrega, eu estava me comparando. Quando, na verdade, eu estava num momento de estado de graça, num estado de privilégio, de poder cuidar do meu filho, né? Então, isso é muito preocupante. Mas, prof, como sair desse sofrimento, sair dessa solidão? Como criar força diante de um cenário de tanta fragilidade, de tanto julgamento? Quando a gente entra num sofrimento muito intenso, seja por qual motivo for, né? Essa é a pergunta, como sair, né? Como sair? E aí nós devemos abrir mão do que nós tivermos ao nosso alcance, né? Quem tem uma família que apoia, família que apoia. Precisa de um profissional, vai para um profissional. Tem gente que arruma apoio na igreja, né? Em grupos de amigos. Então, assim, nós temos hoje terapias de vários tipos disponíveis, né? Hoje mesmo estava vendo no SUS lá aula de yoga, entende? Então, Olha que interessante. Então, assim, nós temos recursos às nossas mãos. E né? no SUS tem recurso para isso, né, professor? Tem, ainda está gatinhando, sabe? É interessante porque tradicionalmente, qual era o tratamento? Medicação. Ok. É o tratamento mais tradicional para grandes sofrimentos quando a pessoa não consegue sair sozinha, né? Medicação. Mas com o tempo a própria medicina foi vendo não é suficiente só medicação. Tem que colocar outras práticas na tua vida, mudar estilo de vida, mudar alimentação e várias outras coisas, né? Tanto é que hoje no SUS, aos poucos, né? Tá entrando yoga, tá entrando meditação, tá entrando As terapias as também. terapias integrativas que se fala, né? Então, no YouTube, nós temos também várias práticas que você pode acessar e fazer em casa. Tai Chi Chuan, estava vendo os vídeos, sabe? Umas práticas orientais, assim. Então, aqueles recursos que nós tivermos na nossa mão. Muitas vezes não conseguimos sair sozinho. Esse eu acho que é um dos pontos, Esse né? é um pilar ali, né? Eu tenho que ter uma consciência. Porque, primeiro, né? Autorresponsabilidade de reconhecer que preciso de ajuda. Opa, não tô legal. Quais meios eu tenho à minha disposição para que eu possa sair disso? Sozinho não deu certo. Então agora eu vou recorrer para terceiros. E nós humanos, nós somos orgulhosos. Ainda. Sim. Então, é comum você ou algum conhecido teu, eu já fiz isso, de achar, não, eu saio sozinho dessa. Eu consigo sair sozinho. E às vezes até cria mudanças na própria vida, mas aquelas mudanças superficiais, quando vê, está de novo no sofrimento. Então, às vezes, a gente não sai sozinho. Precisa de apoio, precisa de ajuda. Alguns vão dizer que nunca saímos sozinho. Aquele que diz, venci sozinho o alcoolismo. Se você olhar para a história de vida dele, não foi sozinho. Teve apoio familiar, às vezes apoio no trabalho. Um amigo. Tem a força de vontade que conta, mas nunca é sozinho, porque ninguém vive sozinho, né? Às vezes é um livro que te ajudou, já não é sozinho. Sim, o livro te às ajudou. vezes ainda é espiritualidade, fortalecimento exatamente. do espiritual. Então, assim, sofrimento faz parte da vida. Se você tá bem, tem uma coisa que eu costumo dizer que assim, se você tá bem, sabe aquela semana que você tá bem, né? Quem tá ouvindo agora. Nossa, faz alguns dias que eu tô bem. Calma, vai passar. Vai passar. Vai vir um momento de perrengue, de sofrimento. Vai. Isso é a vida, né? Momentos de alegria, de prazer, que tá tudo indo bem. De repente, alguém adoece na família, ou você adoece, já não tá legal,
sabe? Vem o sofrimento, de repente a gente supera, depois vem o sofrimento de novo. E a mesma coisa eu digo para quem está sofrendo, também vai passar. Assim como a alegria vai passar, o sofrimento vai passar. E nós devemos entender isso, eu acredito, sabe? De que a vida, o sofrimento faz parte da vida, temos que aprender a lidar, temos que aprender a encarar com maturidade e coragem o sofrimento e reconhecer quando não estamos dando conta. Perfeito. Reconhecer, mas vai vir, não adianta. Ninguém pode ser o bilionário lá, o mais rico do mundo, todos os seres humanos têm sofrimento, passa por altos e baixos, tipo montanha-russa, né? E que a gente nunca esqueça que quando eu tô lá em cima, feliz da vida, não vai ser para sempre. E quando eu tô lá embaixo, bem triste, também não vai ser para sempre, né? Essa oscilação, que é natural, que não é natural. Quando fica muito tempo no sofrimento, numa aflição, busque ajuda. Não espere a coisa piorar. Perfeito, perfeito. Prof, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação. Obrigada por fazer parte do corpo docente da UGV. Os seus alunos, com certeza, devem amar as suas aulas. Eu que agradeço. E eles gostam muito e acho que em primeiro lugar porque eu amo o que faço, né? Eu adoro, então com certeza. reflete em quem está em volta, né? Sim, é verdade. Gente, esse foi o Vista Fina. Se você está assistindo a gente no ao vivo, compartilha qual que foi a tua experiência com esse programa lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Vista Fina, e também no YouTube. A gente está aqui também para trocar, dividir e compartilhar com você. Fica bem, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!